Nós estamos nessa série, começada semana passada, sobre a oração que Deus ouve. E semana passada eu deixei claro aqui que a minha intenção não era trazer uma fórmula em modelo de oração, na expectativa de que orando daquele jeito, Deus vai ouvir. Mas, extraindo de situações bíblicas em que servos do Senhor passaram e a oração foi pontual naquele contexto, Deus respondeu, Deus agiu, e aí nós tirarmos essas lições de orações e do agir de Deus. E assim foi, na última quarta-feira, sobre a oração e a vida, de Daniel e como Deus o protegeu. Hoje nós vamos compartilhar a oração de Elias. Elias, no seu contexto ali, como profeta, tem várias orações marcantes na história de Elias. E hoje, a oração pela qual nós vamos investigar aqui, tirar lições para a nossa vida e a nossa oração diante do Senhor, é quando Elias ora pela chuva. E aí a gente vai também trazendo aqui alguns contextos dessa realidade. A primeira coisa é que Elias já recebeu de Deus a missão de profetizar diante de um contexto bastante conturbado, diante de um contexto onde Elias profetiza contra o rei Acabe, não é? E em 1 Reis, capítulo 17, já vai abrir na sua Bíblia, porque será também em 1 Reis a reflexão de hoje, mas só para você ter uma ideia do que começa acontecendo aí, 1 Reis, capítulo 17. Está escrito na palavra de Deus, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Isso aqui é palavra de Deus, usada pela boca do seu profeta Elias, prometendo a não chuva, prometendo a estiagem, e essa aconteceu ao longo de 7 anos. Nesse período aqui, foi um período de seca, de fome, de pobreza, em todo o reinado aqui, e em todo o povo, passando por fome, passando por essa situação de calamidade. Mas o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Quando você vai ler anteriormente aqui, o rei Acabe, ao assumir, ele simplesmente abandona a adoração do único Deus, ele abandona o local de oferta ao Senhor, o templo, e ele levanta um altar de adoração a Baal, e depois também um poste ídolo para adoração. E a partir de então, começa a ser formados sacerdotes de Baal, sacerdotes do poste ídolo, somando estes 450 sacerdotes pagãos, que ignoram a Deus, adorando assim a Baal, e outros 400 adoradores do poste ídolo, ignorando igualmente a Deus. Deus não se agrada da idolatria, Deus não se agrada quando ele é tirado do centro da adoração, do local onde deve estar no nosso coração. Então, Elias é enviado para anunciar ao rei Acabe que ele teria consequências do abandono a Deus, do abandono ao único e verdadeiro Deus, que viver naquela religiosidade pagã traria consequências, e elas chegaram. Então Elias tem essa difícil tarefa de profetizar contra, de trazer, sim, algo de Deus, mas contra a realidade daquele povo, a começar do seu rei. Ainda no capítulo 17, você vai ter aí um confronto de Elias com todos esses sacerdotes pagãos, todos esses que serviam ao rei Acabe.
e eles colocam em desafio ofertas, cada um sendo lançado ao seu Deus com D minúsculo, e Elias levantando um altar ao nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. E assim, ao final desse desafio, é lógico, o nosso Deus atende à oração de Elias, e ele traz fogo àquela oferta, e assim envergonhando os deuses pagãos. Mas aqui, você já tem esse contexto da estiagem, e a fome chega, e a situação de calamidade também. Além dos sacerdotes sendo envergonhados pela ação do Deus Todo-Poderoso, aqui o povo todo paga pela ação pagã e pecaminosa de um rei. Então hoje nós vamos observar o que acontece quando chega a hora em que Deus dá para Elias a visão e a oração em que ele clama para que a chuva volte a cair. Quando há arrependimento e reconhecimento de que eles haviam falhado com o Senhor, de que os deuses que eles estavam atraindo para si não eram verdadeiros, não eram reais, não era o genuíno, poderoso, nosso Deus. Assim é atendido esse clamor, a água volta, e juntamente com a água vem sim a vida, os animais, os alimentos, e é sobre essa oração em especial que nós vamos tirar algumas lições hoje, a oração que Deus ouve. Interessante que ainda nesse versículo 17, nesse desafio que é colocado diante dos sacerdotes de Baal, eles também fazem suas orações. E Elias, ele chega a ser irônico, quando ele diz: fale mais alto, quem sabe o seu Deus está ocupado. Fale mais alto, quem sabe o seu Deus, ele não está te ouvindo direito. Ele desafia com ironia, porque Elias tinha no seu coração que somente o nosso Deus ouve a oração. E isso é um princípio que a gente tem trazido para essa série começada na última quarta. Então, em 1 Reis, agora capítulo 18, a partir do versículo 41, acompanhe comigo então a leitura desse texto e mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Reis 18, 41 a 46, que será a base aqui da nossa reflexão. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a oração que Deus ouve na vida, na trajetória de Elias. Se você recorda esse nome, se você já leu essa história de Elias, você sabe que o que vem a seguir depois disso aqui é um sofrimento de Elias, é uma perseguição, é uma fuga. Mas aqui eu quero me atentar a esta oração, a esse contexto de uma oração agora, de uma resposta de Deus de bênção, uma vez que esse povo se vê arrependido, percebe, a partir do rei Acabe, que as escolhas que eles haviam feito não eram assertivas, e trouxe calamidade, e trouxe sofrimento ao seu povo. Então Elias agora, aquele que também anunciou a estiagem, aquele que anunciou o início de um período de fome, agora vem anunciar a chuva, a vinda da chuva.
E dentro desse contexto, exatamente nesse momento em que Elias ora, é que nós podemos arrancar dessa história lições muito práticas, a partir de Elias, para as nossas vidas. Assim como para a minha, como para a sua, quantas vezes a gente não pediu para que alguém orasse por nós, para que alguém trouxesse uma esperança, uma palavra de Deus, ou entregasse a nossa vida a Deus para que viesse um novo tempo na nossa vida, dias de chuva, sem seca, sem fome, sem pobreza. Quantas vezes, de repente, na sua vida, é justamente assim que você está passando hoje, pedindo a Deus uma oração, alguém que ore por você, para que venham dias melhores. Aqui Elias vai trazer essa oração para o rei Acabe e para todo esse povo. E meus irmãos, é também, é claro, um pedido de oração meu. Eu que fazendo aqui, nessa data, esses 8 anos aqui na PIB, eu tenho um pedido, desde ontem no meu PG, que também compartilhamos esse tempo, de que eu tenho um pedido para não orar por mim, eu tenho um pedido para orar pelos jovens da igreja. Então, irmãos, se vocês se comprometerem a orar pelos jovens da igreja, vocês vão me ajudar muito, vão me ajudar de forma excelente. Mas os jovens da igreja não estão precisando de chuva, eles estão precisando de outras orações. Aqui, esse povo precisava. Os versículos 41 e 42, o aprendizado que a gente tira, a lição da oração que Deus ouve na vida de Elias, nessa história de Elias, é que nessa oração nós encontramos fé, simplesmente fé. Ah, pastor, mas para orar não é preciso ter fé? Primeiro, para você se dobrar diante do Senhor, você já tem que ter fé, você tem que acreditar que alguém está do outro lado, que alguém está ouvindo essa oração. Mas meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós passamos por situações de calamidade, ou de seca, ou de tristeza na nossa vida, por verdadeiros desertos, que mesmo acreditando que Deus está te ouvindo, ainda nos falta fé para acreditar de que alguma forma vai causar diferença ou algum efeito essa oração. Olha o que acontece aqui, versículos 41 e 42. Elias, ele se adianta a Acabe, dizendo para ele se preparar, porque viria uma abundante chuva. Mas ele ainda nem orou. A oração está no versículo seguinte, no versículo 42. E provavelmente na sua Bíblia aí, independente da versão, você está procurando aí a palavra oração. Onde é que está dizendo que Elias orou? Ele orou quando ele ficou de joelhos, quando ele se encurvou na terra, quando ele colocou o rosto entre os joelhos. É uma posição de humildade, de humilhação diante do Senhor. Então Elias aqui, ele ora, mas antes de orar, a fé dele já estava estabelecida. Ele já sabia, porque esse Deus que provou para Elias, que é o Todo-Poderoso, que provou para Acabe e para todos aqueles sacerdotes pagãos, é o mesmo Deus que anuncia através do profeta essa chuva. É o nosso Deus, meu irmão. É o Deus que nós cremos nas suas promessas, que nós carregamos essa palavra de Deus que fala tanto ao nosso coração. Muitas vezes a nossa oração, ela está assim, a nossa fé enfraquecida pelas circunstâncias. Mas meu irmão, a sua fé enfraquecida de maneira nenhuma terá condições de enfraquecer o poder do nosso Deus. E que bom que o nosso Deus não depende do tamanho da nossa fé, porque Ele já é o Todo-Poderoso. Os deuses pagãos que carregavam esse modelo de perspectiva, os deuses gregos, que eles meio que se alimentam da oração dos fiéis, que quanto mais fiéis, mais poder esses deuses tinham. Mas o nosso Deus não, meus irmãos. Ele já tem todo o poder. E o que Ele requer de nós é que nós tenhamos fé. E ainda tem mais, esse mesmo Deus é quem alimenta a nossa fé. Os discípulos de Jesus chegam para Ele e dizem: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. É um pedido justo, meus irmãos, porque nós sabemos que somos limitados. Nós sabemos que um tropeço nos faz muitas vezes descrer de tantas coisas. Mas
Coloque os olhos na palavra de Deus. Veja o exemplo desse homem, meus irmãos. Ele anuncia a resposta da oração antes mesmo de orar. Ele estabelece sua fé, ele acredita nesse Deus, no nosso Deus, o mesmo Deus que continua conosco. Então Elias sobe para o monte Carmelo e ele ora, ele vai falar com Deus. Mas aqui a história não acaba, ela não termina na oração. É preciso que haja ainda outras situações acontecendo, e agora nos versículos 43 e 44, nós aprendemos que a oração que Deus ouve em Elias, nós também encontramos persistência. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos insistentes na oração, nós somos repetitivos, nos consideramos até muitas vezes chatos. Eu conversei uma vez com uma pessoa que ela disse: olha, pastor, eu estou achando que eu estou sendo chata com Deus, que eu estou insistindo tanto na mesma coisa. Mas, meu irmão, apesar da aplicabilidade na língua portuguesa de insistência e persistência, muitas vezes se aplicar de igual modo numa frase, a diferença da persistência é que ela também vem carregada disso que eu falei anteriormente, da fé. A persistência é, apesar de ainda não acontecer, eu insisto, mas eu persisto, porque eu me mantenho firme em saber que vai acontecer. E aqui Elias, ele é um exemplo dessa persistência. Ele fala ao servo e pediu para ele avistar. Enquanto Elias ora, o servo sobe e olha para o lado do mar, se as nuvens estão se formando. Quem sabe aí, então, declarar, que a oração cumpriu com seu papel, então pode ser findada essa oração. O moço sobe, ele olha e diz: não vem nada, não tem nada à vista. Puxa vida, irmãos, Elias não já tinha anunciado para Acabe que viria uma torrente, uma chuva forte, e ele não vai orar? Elias não foi aquele que orou anteriormente, e diante dos profetas de Baal, dos sacerdotes, os deuses deles foram envergonhados, porque Deus atendeu a oração de Elias? Mas num primeiro momento, a resposta ainda não chegou. Elias ora, e aqui o moço, esse servo, vai até lá, e não vê a resposta, não vê a nuvem formando. O moço diz: não há nada. Então Elias diz novamente: volta. E assim o moço voltou 7 vezes. Persistência. Ele não desiste, ele sabe que aquilo é direção de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, o que nos falta de persistir na nossa fé, nas nossas orações, na oração que Deus ouve, não é a falta de entender que Deus pode cumprir aquilo, mas, por não persistir, às vezes, a gente perde uma rica oportunidade de ver o agir de Deus, por falta de persistência. Não é que Deus vai deixar de agir se você não persistir, não é isso. Como eu falei aqui, eu não venho falar sobre fórmulas, não é por causa da persistência que Deus vai atender, mas é que na persistência, ou seja, durante essa oração que persiste, Deus também está agindo no coração do que ora. Deus também está agindo, estabelecendo o seu princípio de fé nele, no Deus Todo-Poderoso. Isso é pedagógico, irmãos. Muitas vezes o que Deus requer de nós é um espere, porque há algo em nós que ainda precisa ser desenvolvido na nossa fé. Porque o nosso Deus tem poder para responder o teu clamor nesse momento, agora, imediatamente. Mas o ser humano não gosta de esperar. A gente não tem paciência. Mas tem que ser logo, pastor. Mas, pastor, você não pode dizer que Deus me mande esperar, porque está doendo demais. É um clamor que me afeta, que causa transtorno, que tem machucado minha família, que tem me feito sofrer num casamento, que tem me feito sofrer por causa de um filho, e há tantos e tantos motivos, meus irmãos. Mas deixa eu falar para vocês, aqui toda uma nação está em sofrimento, uma nação está passando por fome,
uma nação vê os seus animais morrendo, uma nação se vê sem comida e sem esperança. Elias persiste porque ele tem a fé em Deus que ele vai resolver, mas Elias não se chateia porque a resposta não veio na primeira vez. Elias manda o seu moço continuar olhando, e por 7 vezes ele olha, e agora no versículo 44, na 7ª vez, fazendo assim um eco poético, né? Foram 7 anos sem chuva, foram 7 tentativas de olhar a chegada dessa chuva. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Gente, olha o resultado da persistência. A nuvem chegou, não era torrente ainda. Não era torrente, ainda não parecia ser tudo aquilo que Elias já havia adiantado a Acabe. Mas ele sabe que a resposta do Senhor já vem. E às vezes parece pequena a resposta. Às vezes parece que a resposta de Deus para as nossas vidas não é do tamanho que você espera, ou que você deseja. Mas Deus, eu pedi isso e aquilo. Mas o Senhor parece que só me atendeu em uma dos meus pedidos. Deixa Deus resolver, meu irmão. Deixa a nuvem se formar. Às vezes a nossa perspectiva também é pequena. Olhar de longe, às vezes uma grande nuvem pode parecer pequena. Assim como o irmão daí, olhando para mim, eu pareço pequeno. Mas quando o irmão me vê de perto, vai saber que eu sou pequeno. Mas uma nuvem no céu é outra coisa. Quando você vê as coisas de Deus, quando você vê a obra de Deus, de longe, pode parecer pouca coisa. Ou quem sabe você se alegra com a grandiosidade das coisas de Deus, mesmo vendo de longe. E vamos tratar então a Bíblia como uma nuvem, porque essa história já aconteceu há tantos anos, ela está tão distante da nossa realidade, que você pode até dizer: ah, pastor, mas isso era nos tempos de Elias, né? Essa fé, essa persistência, tudo isso que estava acontecendo, mas isso está distante, pastor. Hoje em dia, parece que Deus não atende dessa forma, parece que não é assim que funciona. Pois é, pode parecer uma nuvem bem pequena, mas creia, meu irmão, porque a obra de Deus é completa. Mas é o tempo de Deus que ela se completa. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é a gente que produz as nuvens. A gente só aguarda que elas cheguem. Elias ora, ele vê, o seu moço vê uma pequena nuvem chegando, e ele diz, já para Acabe se preparar. Mais uma vez o fundamento da fé aqui. Está vendo, Acabe? Já vem. Não está chovendo, não caiu uma gota, vem de lá de longe, mas chegou a hora de você sair daqui, não é? O local onde eles estavam aqui, meus irmãos, no Monte Carmelo, até Jezreel, é cerca de 29 quilômetros de descida, de um monte até essa cidade. Então quando ele diz desce, ele está dizendo, ó, se prepara, porque aqui vai ser perigoso para você, de tanta chuva que vai vir. Então se apruma, se organiza, e vai lá para a tua proteção, para a tua casa. E agora nos versículos 45 e 46, a gente tem um terceiro ponto aí, na oração que Deus ouve em Elias. Em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Fé. A oração que Deus ouve em Elias, também encontramos a persistência. Mas, com fé e persistência, ainda há um ponto de extrema necessidade aqui. Nós encontramos ação. Elias ora, Elias crê, Elias persiste na oração, Elias vê o início do agir de Deus, e Elias age. Ação, irmãos, ação. Porque quando a gente fala de joelho no chão, a gente fala de uma posição de se dobrar diante de Deus, de castigar um pouco, de sentir na pele, nos ossos, que você está se colocando ali e se humilhando diante do Senhor. Eu vou colocar aqui meu corpo em submissão ao Senhor, eu vou me ajoelhar. E é bonito isso, e é uma prática saudável de oração. Mas, meus irmãos, não é para a gente passar o resto da vida na mesma posição. Uma hora a gente tem que se levantar. Uma hora a gente tem que caminhar.
Uma hora a sua oração acontecendo e a resposta de Deus chegando, mesmo que ainda não tenha se resolvido por completo, você também tem que agir, meu irmão. Mas sabe o que acontece? Quando estamos em período de seca, em período de sofrimento, é normal, isso acontece no ser humano. Nós todos somos suscetíveis a isso, a travar, a parar, a querer desistir. Mas eu tenho fé, mas eu tenho persistência, mas eu não consigo mais me mexer. Eu me sinto fraco, eu não consigo mais dar um novo passo. Mas o exemplo de Elias deixa claro que Deus também requer de nós isso, ação. E isso faz parte da oração, isso faz parte da prática de um crente. O crente ora e age. Jesus ensinava isso para os seus discípulos. Jesus pregava, Jesus realizava milagres, Jesus orava. E depois da oração ele continuava. Não parava ali, o ministério não termina na oração. A nossa vida e a nossa relação com Deus não acaba no ato da oração. Ainda que a oração alcance a resposta de Deus e a bênção do Senhor, o nosso relacionamento com Deus não acabou ali. Deve ser continuado. Então os céus ficaram negros, as nuvens e o vento caíram, versículo 45. Acabe então subiu ao carro e se dirigiu à cidade, a Jezreel. E aqui acontece algo miraculoso. Versículo 46 diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Isso aqui é ação, atitude. Ele se levantou, se preparou, e o texto fala simplesmente que ele correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. 29 quilômetros. Ele correu e chegou antes do rei, que foi de carro, que foi numa carruagem. Isso aqui foi um milagre do Senhor. Ele foi médio que transladado aqui, de alguma forma. O texto não dá detalhes, mas o texto deixa claro, versículo 46, que foi a mão do Senhor que agiu sobre a vida dele. Então vejam comigo, meus irmãos, que no momento da ação, no momento da atitude, no momento que o joelho sai do chão e a gente vai dar prosseguimento à nossa vida, ainda tem algo acontecendo. A oração de Elias era pela chuva que o Senhor traria, e traria bênçãos. Mas Deus fez muito mais. Deus agiu, o poder de Deus estava sobre Elias, a mão do Senhor estava sobre Elias. Isso acontece levando Elias a agir. E aí eu preciso te falar uma outra coisa. Quando oramos, a oração que Deus ouve, a expectativa que se tem de agir mediante a nossa fé, mediante a nossa persistência, é entendendo, meus irmãos, que o agir de Deus é muito mais do que pedimos ou pensamos. O agir de Deus é um agir de um Deus cuja a vontade é boa, perfeita e agradável. Os nossos pedidos, o nosso clamor, ele é limitado à nossa linguagem, ele é limitado à nossa humanidade, a gente não enxerga o quadro por completo, mas o agir de Deus é completo, o agir de Deus é perfeito. É preciso agir, meus irmãos, e mesmo quando você não tenha forças para agir, e mesmo quando a vida te colocar numa situação em que você se sente fraco, você tem a mão de Deus, você pode contar com esse Deus que vai fazer um milagre na nossa vida, que nos levanta. Mas esteja preparado, meu irmão, porque foi isso que Elias fez. Quando a mão do Senhor veio sobre ele, Elias se levantou, ele cingiu os lombos, ou seja, ele se vestiu adequadamente para sair em viagem. A mão do Senhor não revelou como seria essa viagem. Elias não recebeu uma nova carruagem, simplesmente ele saiu correndo e chegou antes do rei. Ele chegou como um emissário para anunciar a bênção que o Senhor já havia enviado. Meus irmãos, como nós queremos chegar nesse final, né? Anunciando que a bênção do Senhor chegou. Como nós queremos. Eu sei, meu irmão, que você também tem a sua oração. Você tem a sua oração que de repente está passando ainda por esse primeiro crivo, fé. Ou então você está com fé, você tem orado, você tem trazido isso para os cultos, esse motivo de oração. Mas talvez nos falte a persistência.
Talvez nos falte a perspectiva de olhar chegando à bênção, ainda que pareça pequena. Chegando à bênção, é preciso agir, meus irmãos. É preciso agir. E ainda que você não tenha forças, conte com a mão do Senhor. Porque lá no final, você vai contar as bênçãos. Lá no final, você vai ter a oportunidade de dizer: o Senhor fez, o Senhor agiu. E como é bom, né, irmãos? Como é bom na vida do crente a gente poder colecionar respostas de oração. Quantos de vocês hoje aqui já tem respostas de oração na sua vida? Talvez você não tenha a resposta dessa sua atual oração, mas você tem outras respostas. Deus já vem agindo na sua vida. Você já viveu outras estiagens secas, e a chuva do Senhor chegou na tua vida. Pois é, meu irmão, ser crente é isso também. É passar por períodos de seca, de deserto, mas é carregar na nossa memória, na bagagem, muita gratidão por aquilo que o Senhor já nos fez. Alegremo-nos por aquilo que o Senhor já fez. Por último, Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 18, ele faz a citação sobre a oração de Elias. Mas eu insisti aqui em antes dele citar no versículo 17 e 18, Elias, Tiago diz algo mais no versículo anterior, 16. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E aí Tiago vai dar o exemplo da súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Um homem cuja a súplica foi atendida. E o legal de tudo isso é que aqui em Tiago, ele traz uma chave que deve abrir também o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente diante do Senhor. Tiago traz um extra aqui. Ele fala que Elias era um homem como um de nós, semelhante a nós, sujeito a sentimentos assim como nós, mas que a oração dele foi ouvida por Deus. Então, meus irmãos, carregue o aprendizado que podemos ter nessa noite, a partir dessa oração de Elias. Uma oração que Deus ouve, é uma oração onde nós encontramos fé, persistência e ação. Então isso se requer de nós, como povo de Deus. E aí o estágio em que você está na sua oração, já pode estar no estágio da persistência. Então você já entendeu, falta ação agora. Ou de repente você ainda está no início, pedindo: Deus, me dá fé, Deus. Eu quero orar, mas Deus, está difícil. Eu não sei em que estágio você está. Ou de repente você já está adiante do caminho, anunciando as bênçãos de Deus. E isso também é muito bom. Mas apresente seus motivos ao Senhor. A palavra de Deus deixa claro que muito pode e tem eficácia a súplica de um justo. E você sabe que a súplica do justo, ela não tem poder e eficácia por causa do justo, mas é por causa de Deus. É por causa de Deus. Tudo isso aconteceu em Elias, na vida do profeta, por causa de Deus. Não é por nossa causa. Se está demorando, meu irmão, é por causa de Deus. Se já respondeu, é por causa de Deus. Essa oração, esse motivo, esse deserto, esse pedido de uma chuva, também é por causa de Deus. Entenda isso. O que Deus requer de nós é que oremos, é que nos relacionemos com Ele, é que estabeleçamos a nossa fé nele, e que se agirmos, agir pelo poder de Deus, pela mão do Senhor, e não pela nossa vontade, e não pelo nosso poder, porque que poder temos? Não há, é o Senhor.
Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar. Se você tem uma oração e que você tem clamado a Deus ouvir essa oração, independente de em que estágio esteja, na figura de Elias e dessa oração, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, porque eu quero orar com você. Eu quero colocar em uma aplicação direta isso que Tiago trouxe da experiência de Elias. A súplica de um justo muito pode pela sua eficácia. E meu irmão, minha irmã, eu por conta própria, eu não sou esse justo, mas eu sou justificado em Cristo Jesus, assim como você também é. Então é a hora de orar, meu irmão. É a hora de apresentar ao Senhor. É a hora de verdade, nos humilhar diante de Deus. Eu não vou pedir para você fazer igual Elias aqui. Você pode fazer na sua casa. Se ajoelhar, colocar o rosto em terra, orar, se dobrar diante de Deus. Mas faça isso com o coração. Se humilhe diante do Senhor. Peça outra vez. Você já orou por esse motivo? Ore de novo. Mas ore com fé, meu irmão. Ore crendo que Deus já resolveu, assim como Elias. Ore persistentemente ao Senhor. Ainda que nas primeiras vistas a resposta ainda não venha. Persista, meu irmão. Persista, minha irmã. Ore ao Senhor. E uma vez que a resposta vem lá de longe, é hora de se levantar. É hora de agir. Porque afinal de contas, é o Senhor, é também esse Deus quem nos sustenta. É a sua mão que nos levanta. Esse Deus pode nos levar a lugares que ainda nem imaginamos. Esse é o nosso Deus. Pai amado, recebe a oração do teu povo aqui nesse lugar, Pai. Tu conhece o clamor de cada um aqui, Deus. Tu sabe até daquelas pessoas que nos acompanham pela internet, de casa, Pai, o que eles têm clamado, o que eles têm pedido ao Senhor. O Senhor sabe. O Senhor conhece também, Senhor Deus, as nossas limitações, em como é pequena a nossa fé, Deus. Oh, Pai amado, se ela fosse ainda do tamanho de um grão de mostarda, ó Pai, poderíamos realizar feitos miraculosos. Mas Deus, ela é menor, a nossa fé é menor. Então clamamos, aumenta a nossa fé. Deus amado, nos dá uma fé como essa fé de Elias, Senhor Deus, que já avista o resultado antes mesmo de orar, que já crê no teu poder, que já crê no teu realizar, Deus. Oh Pai amado, coloca no coração de cada crente aqui nesse lugar, oh Pai, a persistência. Naqueles que oram insistentemente, mas sabendo que a tua vontade é aquela, persistindo no Senhor, persistindo e crendo, ó Pai, que chegará, Senhor Deus, que a tua resposta já foi dada nos céus e que também será realizada aqui na terra. Deus amado, eu oro, Senhor Deus, por meus irmãos aqui nesse lugar, ó Pai, por aqueles, Senhor Deus, que têm vivido dias em que não se sentem mais fortalecidos, em que parece que a vida não tem mais graça, que a resposta do Senhor já demorou demais a chegar, Senhor Deus, estão parados, mesmo buscando uma resposta do Senhor, mesmo buscando a fé, mas já não se vê mais com poder para ter atitude, com força para se levantar. Então vem com a tua mão, Deus, levanta o meu irmão, ó Pai, levanta a minha irmã aqui nesse lugar, Senhor Deus, e leva-nos ao lugar que tu tens para nós, ó Pai. Coloca o teu povo, Senhor Deus, realiza a tua obra, seja um milagre do Senhor, adiante de todos, Senhor Deus, mas vem com a tua mão poderosa, e nos cobre, Senhor Deus, com o teu poder, ó Pai, para que, Senhor Deus, assim como a prática, Senhor Deus, nossa, cristã, de agradecer, de poder chegar aqui e te louvar, porque sim, a resposta do Senhor chegou, ó Pai. Em nome de Jesus, realiza a tua obra, opera o teu milagre, cura, Senhor Deus, salva, ó Pai, o enfermo,
Retira ele ali, Senhor Deus, ela ali, Senhor Deus, de uma UTI. Ó Pai, livra aquele que está na incredulidade, Senhor Deus. Ó Pai, salva esse casamento, Senhor Deus, salva esse filho, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, opera a tua obra, faz o teu milagre, pois eu creio que a tua mão poderosa continua agindo, Senhor Deus, sobre o teu povo que clama, ó Pai. Opera, Senhor Deus, opera aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, amém.